Vamos lá, galera, voltando. Tivemos um probleminha técnico aqui, não pagamos a conta de luz. Brincadeira. Que tem um probleminha na câmera aqui. Vamos só terminar aquele tipo 2 que eu tinha começado. Então, lembrando, eu tinha calculado o valor do y em função do z, achei o x em função do z. A minha solução final, vou ter na ordem x e y e meu z. Então, eu vou achar uma solução em função do meu termo z. Poderia fazer em função do meu termo x? Poderia. Poderia fazer em função do meu termo y? Também poderia. Eu escolhi deixar em função de z. Você tem total liberdade de escolher qual variável vai ficar como a ordenada ali. Quem que está em função aqui você escolhe. Então, se eu substituir o valor de z por 1, por exemplo, eu vou ter uma solução. Se eu substituir por 0, vou ter outra, por 2, vou ter outra. Então, por isso, esse é um sistema possível, porém indeterminado. Eu tenho várias soluções possíveis, infinitas. Infinitas soluções para o mesmo sistema. Certo? Então, só terminando o exemplo que eu dei na aula passada, que deu aquele probleminha técnico. Então, esse é o tipo 2. Então, o número de equações é menor que o número de incógnitas. Sempre que isso aqui acontecer, eu vou ter uma solução possível e indeterminada. Sempre. Ok? Então, vamos agora, já que eu falei dos dois tipos, eu vou passar dois exemplos de escalonamento. Que até aqui, o que a gente viu? O que é um sistema escalonado? Qual que é a cara dele depois de escalonado? Então fica mais fácil para a gente entender o que é o processo de escalonamento. Então, se eu pegar aqui vou pegar primeiro um sistema com duas equações. Então vamos pegar, por exemplo, separei um aqui pra gente, x mais 2y é igual a 5, que é a minha primeira equação, e a minha segunda, 3x mais 7y é igual a 16, minha segunda equação. Então, escalonar. Então, lembrando aquelas definições, para que um sistema esteja escalonado, eu tenho que zerar os termos do meu sistema até que sobre apenas um termo, por exemplo, nessa equação, zerar o termo x, para sobrar só o termo y e eu poder calculá-lo. Ok? Então vamos. O que eu posso fazer para isso acontecer? Com o tempo a gente começa a pegar os traquejos, os macetes. Por exemplo, se eu pegar essa primeira equação, compará-la com a equação de cima, eu vou ver que se eu, por exemplo, multiplicar essa equação por menos 3, toda ela por menos 3, a gente sabe que quando multiplica toda uma equação pelo mesmo número, o valor numérico dela não altera. Eu tenho uma equação equivalente. Então, se eu multiplicar toda essa equação por menos 3, ela vai ficar menos 3x. Então, menos 3 multiplicado por x é menos 3x. Menos 3 multiplicado por mais 2, vou ter menos 6y, é igual a 5 multiplicado por menos 3 é menos 15. A equação de baixo eu vou deixar ela do mesmo jeito. Não vou mexer nela por enquanto. O que eu faço agora? Agora eu posso usar
aquele bom e velho método da soma. Vou somar a primeira equação com a segunda equação. Se eu somar as duas, menos 3 mais 3, zerou. Então eu vou ter 0x menos 6y mais 7y, vou ter mais 1y, menos 15 mais 16, eu tenho 1. Que beleza, saiu direto. Então, se eu for reescrever o meu sistema, qual vai ser a cara dele? Eu vou ter em cima menos 3x menos 6y é igual a menos 15. E eu vou ter na equação de baixo 0x mais y é igual a 1. A minha segunda equação agora vai ter essa cara. Então eu zerei o termo x. Então se eu pegar essa equação e observar, agora eu tenho que y, esse termo aqui é como se não existisse, y é igual a 1. Eu já achei o meu valor para y. Calculei o y valendo 1, agora vou substituir esse y em qualquer uma das duas equações. Pode ser na equação número 1, por exemplo. Então, substituindo na equação 1, eu vou ter x mais 2 vezes o y que eu acabei de calcular é igual a 5. Então, eu tenho que x mais 2 vezes 1 é 2. Isso é igual a 5. O 2 está somando, você vai passar para lá, subtraindo. X é igual a 5 menos 2, portanto, x é igual a 3. Então, a solução do meu sistema é 3 para x e 1 para y. É um sistema possível e determinado. Eu calculei, não tem outra possibilidade. Não tem como eu achar outro valor para, pelo menos não uma análise inicial, valores diferentes para x e para y. Certo? Então, um sistema com duas equações. Se é um sistema, vamos complicar mais um pouquinho aqui. Por quê? Um sistema com duas equações, existem outros métodos. Esse é apenas um. Certo? Então, poderia fazer isso aqui com outros métodos e tal. Então, a princípio, quando o sistema é duas equações, é um pouco mais tranquilo de trabalhar com métodos diferentes de resolução. Vamos tentar agora fazer com 3 equações. Vamos ver qual é a diferença. A ideia inicial é a mesma. Então, vou fazer agora sistema com 3 equações. Então, o meu sistema, pegou um sisteminha normal aqui, não muito complicado, só para a gente entender. X mais 2y mais 3z é igual a 7. 2x mais y mais z é igual a 4. E 3x mais 3y mais z é igual a 14. Então, minha equação 1, minha equação 2, minha equação 3. O que eu vou fazer? Eu vou pensar da mesma forma. Eu tenho que ir zerando os termos, sempre deixando a primeira sem zerar. Geralmente a gente zera da segunda para baixo. Lembrando lá das condições, para que um sistema esteja escalonado. Então, por exemplo, se eu quero zerar o termo x da minha segunda equação, o que eu posso fazer? Se eu pegar a primeira equação
multiplicar toda ela por menos 2. Então, multiplicar por menos 2, o que eu tenho? Eu vou ter menos 2x, 2y menos, multiplicado por menos 2 dá menos 4y, 3y multiplicado por menos 2 dá menos 6z. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a primeira e com a segunda, porque eu quero zerar o termo x da segunda equação. Então eu vou colocar a segunda aqui embaixo. Mais y mais z é igual a 4. Faltou aqui em cima igual a. Faltou um pedacinho aqui. Menos 2 multiplicado por 7. Faltou colocar menos 14. Então o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar como se fosse apenas essas duas equações. O que eu posso fazer? Somá-las. 2x negativo menos 2x somado com mais 2x. Zerei. Deu 0. X. Menos 4y mais 4y, menos 3y. Menos 6z mais z, menos 5z. Menos 14 mais 4 é igual a menos 10. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa equação e vou substituir no lugar da minha segunda. Não tem mais, essa minha segunda não existe mais. Então, vai ficar x mais 2y mais 3z é igual a 7. A minha segunda agora é 0x menos 3y menos 5z é igual a menos 10. A terceira, por enquanto, a mesma coisa. O que eu faço agora? A minha segunda, o termo x está zerado. Eu tenho que zerar agora o termo x aqui e o termo y aqui. O que eu posso fazer? Se eu pegar do jeito que está aqui, ó, se eu somar essa equação, essa segunda equação, com a minha terceira equação, eu já consigo eliminar isso. Eu consigo eliminar o meu termo y. Então vai ficar aqui, ó. Se somar esse termo 0x aqui, menos 3y menos 5z é igual a menos 10. Vamos lá. Mais fácil, quer ver? Então, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar, eu tenho essa equação aqui, certo? Vou trabalhar com a terceira equação agora. Vou mexer só com ela por enquanto. Então, se eu comparar a terceira com a primeira, eu vou fazer o quê? Multiplicar a primeira por menos 3. Eu vou pegar e multiplicar aqui por menos 3. Como vai ficar? Menos 3x. Certo? Então, se eu pegar menos 3 e multiplicar por 2y, dá menos 6y. Menos 3 multiplicado por 3 dá menos 9z. Menos 3 multiplicado por 7 é igual a menos 21. Vou trabalhar agora com minha terceira equação. Isso. 14. O que eu faço aqui? Se eu somar as duas, como é que vai ficar? Vai dar aqui menos 3 com 3 deu 0, menos 6 somado com mais 3 dá menos 2. Menos 9 mais 1, menos 8. Z. Isso é igual, menos 21 mais 14, menos 7.
Aí, o que eu posso fazer aqui agora? Opa, perdão aqui. Menos 6 somado com mais 3, viajei na maionese, dá menos 3. Isso, menos 9 mais 1, dá menos 8. Então, essa é a minha terceira equação agora. Então, qual é o sistema que eu tenho agora? Eu tenho o seguinte sistema. X mais 2y mais 3z é igual a 7. Para o primeiro, 0x menos 3y menos 5z é igual a menos 10. E para o terceiro, ficou 0x menos 3y menos 8z é igual a menos 7. Eu tenho essas três equações agora. Esse termo 0x eu já posso meio que desconsiderar. Se eu comparar essas duas aqui agora, estou vendo menos 3y e menos 3y aqui também. Posso multiplicar uma das duas por menos 1. Por exemplo, vamos multiplicar aqui. Se eu multiplicar a segunda por menos 1, vai ficar 3y mais 5z é igual a 10. E a terceira, menos 3y mais 8z é igual a 7. Multipliquei por menos 1. Somando, mais 3 menos 3 deu 0. Mais 5 mais 6 dá 13. E isso é igual a 10 com 7, 17. Portanto, o meu z eu consigo achar agora. É 7 sobre 13. Certo? Isso não passou numa continha exibida. Não. Isso. Não, cuidado, olha. Muita calma nessa hora. Minha equação de baixo ele era um menos 8. Tá vendo como é que o sinal pega? Então, menos 8 aqui. Mais 5 menos 8 dá menos. E ali era o menos 7. Olha o menos aí, ó. A diferença. Mais 5 menos 8, menos 3. 10 menos 7 dá 3. Então, o z vai dar 3 dividido por menos 3. O z dá menos 1. Melhorou, né? Uma cara mais agradável. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Substituir esse valor de z em alguma equação. Uma das minhas equações. Se eu pegar, por exemplo, e jogar na minha equação aqui, ó, menos 3y menos 8z é igual a menos 7. Então, eu jogar o z vale menos 1 aqui. Menos 3y menos 8 que multiplica menos 1 é igual a menos 7. Então, menos 3y, menos com menos dá mais 8, é igual a menos 7. Menos 3y, passa o 8 somando para lá, subtraindo. Menos 7 com menos 8 dá menos 15. Y é igual a menos 15 por menos 3 dá 5. Então, eu tenho o valor do y, o valor do z. Eu posso voltar em alguma equação agora que eu tenha x, y e z. Se eu voltar na minha primeira. Então, ó. O que eu faço aqui agora? Eu tenho o valor do z, o valor do y. Eu só preciso substituir as duas em alguma das equações
na primeira, na segunda, na terceira e acabou. Certo? Então, obrigado. Até a próxima. Nosso tempo está acabando. Nossos 20 minutos de YouTube está acabando. E até a próxima.